Ó, como nem tudo são flores, nesse vídeo eu vim trazer as desvantagens em se fazer medicina como segunda graduação, porque sim, elas existem, né, gente? O mundo não é um mar de rosas. No vídeo anterior eu falei sobre as vantagens de fazer medicina como segunda graduação, e nesse aqui a gente vai trabalhar um pouquinho nessas dores sobre fazer medicina como segunda graduação. Meu nome é Thaís Albuquerque, eu sou médica e psicóloga e vou te contar quais foram as desvantagens que eu enfrentei quando eu estava fazendo medicina como segunda graduação. E a primeira delas, óbvio, que eu vou falar sobre a questão do tempo, né, gente? Que é o tempo adicional de estudos. Então, quando eu paro para fazer a conta de quanto tempo eu fiquei estudando para ser quem eu sou hoje, ó, vamos lá, faz as contas comigo. Foram 5 anos de cursinho, tá? Né? 4 anos antes de fazer psicologia, 1 ano depois. De psicologia foram 5 anos de graduação, período integral. Daí, então, 5 anos de cursinho, 5 anos de psicologia, 6 anos de medicina. Já vai 6 anos aí mais pra frente. 1 ano e meio para fazer a pós-graduação em Medicina de Família e Comunidade. Eu tô completando agora 3 anos e meio de formada, sendo que 1 ano e meio eu fiz a graduação, tenho feito vários cursos também agora. Comecei uma outra pós, inclusive, agora eu tô fazendo pós em nutrologia, então assim, é um negócio que você não para de estudar, que tem que continuar estudando sempre, né? Mas talvez se eu tivesse entrado em medicina como primeira graduação lá atrás, já teria mais tempo de formado, já teria mais experiência, já teria talvez um consultório mais consolidado. É isso, né? Minha história é essa, meu caminho é esse que eu tô construindo, então teve que ser assim, mas tudo bem, acho que a gente precisa fazer essas contas também em relação ao cálculo de idade, né? Apesar de eu sempre bater muito na tecla sobre a questão da idade ser um detalhe e não deveria ser realmente um fator limitador, eu entendo que para nós mulheres a questão da idade é um negócio que pega mais, até porque a gente tem a questão da maternidade, engravidar, não engravidar, ter filho ou não ter filho, então acho que tudo isso tem que ser pensado, colocado na ponta do lápis também quando você vai tomar algumas decisões. A segunda desvantagem que eu coloquei aqui é sobre a questão do custo financeiro. A gente não tem como não falar sobre questões financeiras nesse sentido. Porque, por exemplo, para eu conseguir me formar médica, eu precisei largar o emprego que eu tinha, depender única e exclusivamente do meu marido, que foi a minha principal rede de apoio na época, para realmente conseguir conquistar os meus sonhos. Ele fala brincando que foi um investimento que ele fez, que hoje em dia ele merece ter 2 anos de férias, e realmente, assim, foi um baita do investimento, porque foi 1 ano de cursinho, né, como eu falei para vocês, 1 ano de cursinho antes de entrar em medicina, mais 6 anos de graduação, então foram 7 anos sem ter um salário fixo, sem ter uma remuneração mais estável. Claro que no meio da faculdade eu comecei a trabalhar com o YouTube. Eu gravo vídeo aqui pro canal desde 2017. E apesar do YouTube não dar muito dinheiro, de vez em quando pinga um dinheirinho aqui que é bom. Mas o que realmente foi minha fonte de renda foram as publis que eu fazia lá no meu Instagram e a lojinha que eu tinha, que eu não tenho mais, que pena, mas que a gente vendia quadro, caneca, caderno com temas relacionados à área da saúde, que eu amava, que eu tenho um carinho muito grande, mas infelizmente a gente teve que encerrar por conta mesmo do meu trabalho, da falta de tempo de conseguir gerenciar tudo isso, né? Vai ser um período onde você ou vai depender de uma reserva financeira que você tenha, ou você vai depender realmente de uma rede de apoio que te ajude a passar por esses anos, né? E isso também tem que ser levado em consideração, tem que ser colocado na ponta do lápis quando você for decidir fazer medicina como segunda graduação. Vocês estão vendo que eu tô realmente dedicada a postar vídeo aqui no canal, né? Então me ajuda clicando aqui embaixo em gostei, se inscrevendo no canal para me ajudar bastante, porque me incentiva a gravar mais, né? A terceira desvantagem que eu coloquei aqui é como que você vai lidar com a intensidade do curso, com a quantidade de coisa e conteúdo que você tem para fazer e como que você vai relacionar isso com as outras coisas da sua vida, né? A gente, quando tá mais velho, a gente tem outras visões, assim, de mundo também e outras perspectivas. Eu, por exemplo, tinha planos de casar, então eu casei durante a faculdade, mas tem gente que tem plano de ter filho e aí precisa conciliar com a questão da faculdade. Tudo isso também tem que ser levado em consideração, né? Às vezes você precisa abrir mão de momentos com a família para poder focar no internato, para dar plantão, enfim. E aí eu lembro muito que foi um momento muito doloroso assim para mim, vários momentos que eu queria estar com a minha família, e principalmente eu que fiz faculdade no interior, morava a 500 quilômetros da minha família, então tinha muitos momentos que eu queria estar perto da minha mãe e não conseguia, estava longe. E aí quando eu ia viajar demorava 6 horas para chegar, e aí o tempo que eu ficava aqui em São Paulo com a minha família, com os meus amigos era muito curto.
Enfim, tudo isso também tem que ser levado em consideração na hora que você vai fazer a sua escolha. A quarta desvantagem que eu coloquei aqui é a questão da competitividade. Então, a questão da competitividade vale tanto para quem faz medicina como primeira graduação, como para quem faz como segunda graduação, né? A gente sabe que as pessoas são muito competitivas, porque medicina é um curso muito concorrido, então todo mundo se prepara muito bem antes de entrar na faculdade, e essa competitividade, ela se perpetua dentro da faculdade, já vou adiantar isso para vocês, né? E aí precisa, né, ter maturidade para lidar com tudo isso também, que acho que é uma coisa que eu já falei em outros vídeos aqui também, sobre a importância de você não se comparar com outras pessoas, de você focar no seu processo, enfim. Mas às vezes se você não tem um preparo, assim, uma maturidade para lidar com tudo isso, acaba sofrendo mais também, né? Às vezes quando a gente é mais jovem, a gente não para pensar tanto, para problematizar tanto esses desdobramentos, assim, do nosso convívio social dentro da faculdade de medicina. A quinta desvantagem é justamente sobre a adaptação ao ambiente acadêmico de novo, né? Você fez uma faculdade, viveu o ambiente acadêmico, saiu, foi para o mercado de trabalho, trabalhou, começou a construir sua vida, daí você para e fala, putz, não é isso, preciso voltar. Aí você volta para o ambiente acadêmico, volta àquela situação que você não consegue trabalhar, não consegue ter uma renda fixa, volta a depender das pessoas. Para mim foi um momento muito difícil, assim, de eu reconhecer que eu ia ter que voltar a depender do Du, por exemplo, que eu ia ter que dar esses passos para trás, para depois dar passos para frente. Então, não foi fácil. Eu lembro que no começo, principalmente no começo, eu me culpava muito, eu me cobrava muito. Eu sou uma pessoa que eu me cobro muito sempre para tudo na minha vida, assim. Então, eu vivia muito essa autocobrança excessiva. E isso às vezes mais me prejudicava do que me trazia benefícios, sabe? Não é uma adaptação fácil de se fazer, mas eu acho que se você tem uma rede de apoio boa, se você tem um suporte, faz uma terapia ou tem com quem contar, não precisa ser uma família grande, não precisa ser todo mundo te apoiando, mas se você tem uma pessoa que te apoia na sua escolha, isso já te ajuda muito a levar todo o processo de uma forma mais leve, sabe? A sexta desvantagem está um pouco relacionada com tudo isso que eu já falei, que é você conseguir encontrar o equilíbrio entre a sua vida pessoal e os seus estudos, né? Quando a gente tá mais velho, a gente já tá com a cabeça de querer comprar uma casa, estabelecer uma família, ver coisas assim que a vida acaba te proporcionando, né? E aí você realmente vai precisar abrir mão de alguns momentos da sua vida para estudar, abrir mão de estar perto da família para continuar estudando. Não são coisas fáceis de serem feitas, não são decisões fáceis de serem tomadas também. Como eu já falei para vocês, eu ficava muito assim sentindo essa culpa de tipo, poxa, era para eu estar trabalhando, era para eu estar ganhando meu salário, era para eu estar financiando um apartamento e eu tô aqui estudando e não tenho, sei lá, R$ 50 para ir no shopping no final de semana, sabe? Foi realmente uma época da minha vida em que a gente passou muito perrengue. Mas, como tudo na vida, e eu falo muito sempre isso para vocês, tudo passa, né? Hoje eu tô aqui na minha casa, que é fruto do meu trabalho também, do meu trabalho e do meu marido. A gente continua junto, trabalhando pela nossa vida, pela nossa estabilidade financeira, pelo nosso bem-estar. Então a gente viaja, a gente financiou essa casa, então... E nem parece que eu passei por tudo aquilo, sabe? Eu só lembro, na verdade, de tudo isso quando eu escrevo para vir aqui contar para vocês, quando eu falo sobre isso, quando eu falo sobre as minhas dores. E eu acho importante, na verdade, compartilhar até para vocês saberem de tudo isso, para vocês entenderem que é uma fase, que é temporário, que tudo isso vai passar, e para vocês conseguirem visualizar um futuro, sabe? Conseguirem ter esperança de que as coisas vão melhorar, porque de fato elas vão. E ainda assim, apesar de todas as desvantagens, eu não me arrependo nem um minuto das escolhas que eu fiz, dos caminhos que eu tomei e de quem eu sou hoje, das coisas que eu construí, sabe? Se você quiser saber um pouquinho mais sobre como foi esse processo, eu escrevi um e-book detalhando um pouquinho mais sobre como foi tudo isso. Eu vou deixar o link aqui na descrição desse vídeo para você adquirir o seu. Eu acho que pode te ajudar muito nesse processo. Tem alguns exercícios na prática que você consegue fazer também para entender o momento que você está vivendo, o que você vai vislumbrar para o futuro, o que você vai querer para viver na sua vida, né? E compartilhar com as pessoas que estão ao seu redor. Dá uma olhadinha aqui que eu acho que vai ajudar bastante. Deixa aqui nos comentários o que você achou sobre tudo isso. Se você acha que fazer medicina como segunda graduação traz mais vantagens do que desvantagens, eu vou adorar ler a sua opinião. Eu acho que o seu comentário vai ajudar muito a enriquecer essa discussão.
Eu espero muito que você tenha gostado desse vídeo. Se você gostou, não esquece de clicar em gostei aqui embaixo. Se inscreve no canal para não perder as notificações. E a gente se vê no próximo vídeo ou lá no Instagram. Um beijo. Tchau!